E aí, galera? Primeiramente, pedir desculpa, né? Porque não fiz o vídeo do jogo contra o Inter. Eu acho que eu tava numa situação não tinha muita estrutura no lugar que eu tava para fazer um vídeo bom. Também eu não tava prestando muita atenção no jogo. Eu tava num churrasco e tal, e foi meio difícil de prestar atenção. Eu aprovo o jogo contra o Inter, eu acho que foi um jogo muito bom. O Ivan foi o craque do time do Internacional. Então acho que mais ou menos só para dar um meia-culpa, né? Já que eu não fiz o jogo contra o Inter, não fiz análise do jogo contra o Inter, poderia ter feito depois, mas eu achei que ficou datado. E já vamos direto para esse jogo contra o Ceará. Enfim, espero que não se repita ausências de análises. Enfim, para quem está aí com a gente, deixa o like se você gostou. Essa análise do Flu na Veia agora sobre essa vitória que o Fluminense desse jogo atrasado, 12ª rodada contra o Ceará. Eu acho que esse jogo ele lembra um pouco contra o Inter, mas ele é um pouco pior. Mas ele escancara coisas que me incomodam, né, no elenco do Fluminense, que é a falta de qualidade para o time finalizar. Consegue criar as oportunidades, consegue ter as chances de finalização e peca na hora de acertar. Quando acerta o gol é fraco, o goleiro encaixa, e quando chuta firme vai para fora. Foi muito a tocada do jogo. O Fluminense abre o placar impedido, né, um gol do Lúcio, muito bonito o gol do Lúcio, né? Enfim, mas o Frei estava impedido, o Lúcio conseguiu escorar, foi até um gol legal. Teve um outro lance também, eu acho que do Lúcio, eu acho que deu impedimento, foi no próprio primeiro tempo, uma boa tabela do John Kennedy com o Lúcio. O Lúcio toca, o John Kennedy vai dar de letra, e o Lúcio chuta, o goleiro do Ceará espalma, mas foram duas boas chances, e teve também o lance do gol do René, que a gente não tem pra onde discutir, não tem pra onde falar, e foi a vez do Ceará. Não, é isso, foi a vez do Ceará de ser prejudicado, a arbitragem não viu um toque de mão, mas não teve toque de mão, e como o árbitro é azarado, o gol sai justamente nesse lance para enlouquecer todo mundo. O Ceará está no direito de reclamar. Não acho que de reclamar da maneira que o Ceará reclamou. O Ceará apareceu, especialmente o Pedro Henrique, uma insanidade, querendo aparecer pro torcedor, indo correr pegando bola, e disposição, empurrando. Enfim, o cara queria aparecer pra torcida deles. Aí o problema é deles. Eu acho que o Ceará ficou muito puto, ficou muito pilhado com a situação. Eu acho que esqueceu de jogar bola, até porque por isso que eu acho que nas estatísticas o Ceará é um dos piores ataques. E eu acho que é muito justificado, porque tal qual o do Fluminense, com um ataque muito ineficiente, o do Ceará, meu Deus do céu. Teve um lance no segundo tempo, mas no finalzinho, o cara bateu um baita do escanteio. O lateral dele estava sozinho para finalizar, ele finaliza muito mal. A maioria dos jogadores do Ceará finaliza muito mal. Acho que é por isso que o Ceará não conseguiu levar tanto perigo pro gol do Fábio. De resto, assim, o Fluminense teve um segundo tempo, acho que até melhor, começa melhor no segundo tempo, ele bota o Bernal, eu, na minha visão não tiraria o Hércules, mas eu acho que ele tá gostando muito do Bernal. O Bernal tá suspenso, o Lúcio Acosta suspenso também, o seu Flávio Rodrigues é um árbitro horroroso, me deu saudade do Klaus, gente. Vocês viram o nível de arbitragem do Flávio Rodrigues, que é um péssimo árbitro. Então, arbitragem horrorosa para ambos os lados. Eu acho que, obviamente, que o Ceará eles vão se sentir mais prejudicados, mas foi uma arbitragem muito ruim, ele é um árbitro muito fraco, muito fraco. Enfim, no segundo tempo teve chance com o Canóbio dentro da pequena área para finalizar, para fazer o 2-0, para encaminhar a vitória, não consegue. Uma bola com o Keno entrou e errou demais na tomada de decisão. Quando era pro Keno ir pra linha de fundo, porque vários jogadores estavam dentro da área para receber, ele tentava chutar. E ele fez isso 3, 4 vezes. Aí quando ele tentava partir para dentro da área, ele perdia a bola. Keno foi um cemitério de jogar no segundo tempo. E destaque também pro René, eu acho que foi um dos melhores em campo. A linha de defesa eu acho que não comprometeu, não foi ruim. O Samuel Xavier teve algumas oportunidades no ataque, também não criou muita coisa. Eu acho que o Lúcio foi um cara que participou muito, o próprio Martinelli, o Hércules, o Bernal no segundo tempo. Eu acho que esse ataque fluiu até que relativamente bem no segundo tempo. Mas faltou fazer gol, faltou qualidade. E, enfim, tá faltando. O Fluminense não tem atacantes que finalizem bem. O Fluminense não tem centroavante que conseguem encaçapar a bola para dentro do gol. E isso está fazendo falta. O jogo contra o Inter era para ser 4-0, 5-0, 3-0, enfim, um placar elástico, e foi apenas 1-0. Hoje era para ser uns 2-0, 3-0, sendo otimista, e foi só no mínimo 2. Eu acho que no mínimo o Fluminense deveria ter feito 2 gols. Por isso que o saldo do Fluminense é ruim. É um time que não consegue fazer muitos gols, acaba tomando gols também. Enfim, aí fica nesse saldo nheco-nheco que não sai do lugar. Para a questão de tabela, resultado ótimo, excelente, passou o Botafogo, tá no G6. Isso a gente não tem o que discutir. Mas a questão é, se você olha a tabela do Fluminense, você vê a situação que o Fluminense se meteu, porque era para ter pontuado mais nesse meio tempo aí, principalmente contra o Sport, que eu acho que era fundamental ter pontuado, tentando lembrar algum outro jogo, mas eu não consigo. O do Vasco, obviamente, era para ter tido uma atuação melhor.
do Corinthians já é com o Renato, mas também era para ter pontuado, porque agora vem a trolha do campeonato Fluminense. Vai enfrentar o Ceará lá fora de casa, eu acho que pode acabar perdendo, o time do Ceará é muito chato, o Fluminense não sabe lidar bem fora de casa, mas enfim, espero que lide bem. E depois pega Mirassol, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Esse trio é fora de casa, São Paulo e Mirassol e São Paulo em casa. Então é uma sequência pesadíssima, pesadíssima. Vai pegar o Cruzeiro lá. Eu acho que contra o Palmeiras é esse caso. Torcer o Palmeiras passar pro final da Libertadores, que aí vai jogar um jogo meio mequetrefe. Já vai estar pensando em outras coisas. Vamos torcer para alguma coisa diferente. Entendeu? Mas contra o Cruzeiro vai ser muito difícil. Contra o próprio Palmeiras vai ser uma complicação. E contra o Flamengo a gente não sabe, né? Se o time querer, se o time quiser, faz um jogo competitivo. Mas o Fluminense vai querer? Não sei. Fala mais de quem? Ponto positivo, o Soteldo não entrou de novo. Eu fico muito feliz disso não acontecer. Ponto positivo, o Otávio não entrou. O Riquelme entrou. Enfim, teve poucas oportunidades. Eu acho que o Fluminense centralizou tudo no Keno. O Keno errou demais. E a gente não conseguiu matar o jogo. O Arthur também enrolando demais. Dando mais 7. Depois deu mais 2 para querer aparecer. Ainda bem que não deu em nada. Mas enfim. No geral é isso. E vai ser diferente o jogo lá. O jogo lá vai ser diferente. O Fluminense vai jogar num contra-ataque. Aí eu acho que Serna e Canóbio serão jogadores interessantes pro jogo de lá contra o Ceará. Que eu acho que é muito importante o Fluminense vencer. Porque eu não conto com um ponto nesses 3 jogos aí contra os líderes. Enquanto o Mirassol conta ponto sim. E o próprio São Paulo depois. Enfim, essa é a sequência do Fluminense. E para pegar G6 vai ter que pontuar legal. O Botafogo pega o Vasco ainda. Enfim, é complicado também. O Bahia tá numa situação mais favorável. O Mirassol, por enquanto, não decaiu. Então tá difícil. Essa briga do G6 aí, G4 esquece, tá difícil também. Por isso que eu até comentei do Mirassol, mas a briga pelo G6 tá complicado. O Fluminense tá empatado em pontos com o Botafogo. Se pontuar a mesma coisa que o Botafogo até o final, ficar na frente, ok. Mas se o Botafogo fizer a mesma pontuação, até porque eu acho que não acho que o Vasco vai fazer tantos pontos a mais que o Fluminense que o Botafogo assim. Então acho que dá pra entendeu, garantir o 6º lugar. Mas o 5º lugar teria seu valor. Caso o Palmeiras ou o Flamengo sejam campeão da Libertadores, o 5º lugar vai direto. Caso o Cruzeiro seja campeão da Copa do Brasil, aí beleza, o 6º lugar vai direto. Mas caso os outros 2 na Libertadores não sejam campeões, o 5º lugar é importante. Então acho que o Fluminense deveria virar a chave fora de casa. O jogo contra o Ceará é o momento. Vai virar a chave contra o Ceará, para virar a chave e jogar bem contra o Cruzeiro, fazer um jogo competitivo, não levar gols idiotas. Contra o Flamengo é outra situação. Contra o Palmeiras também vai ser um Deus nos acuda, mas também tentar. Contra o Grêmio, que vai ser, acho que a penúltima rodada, que para mim é um jogo fundamental para o Fluminense. Se a pretensão dele é G6, é vencer o Grêmio fora de casa. Especialmente porque o Grêmio, provavelmente é foda. O Grêmio deve não estar mais se importando muito com o campeonato. Acho que o campeonato do Grêmio é muito meio de tabela, e lá para a penúltima rodada o Grêmio já vai estar mais de férias. Então acho que também tem essa situação. O próprio São Paulo, que o Fluminense pega... Acho que é antes do Grêmio, né? Acho que o Fluminense pega o São Paulo antes do Grêmio. Também pode pegar um São Paulo totalmente desinteressado. Torçamos por isso. E que na última rodada seja um confronto decisivo contra o Bahia, valendo o 4º lugar, valendo o 5º lugar, enfim, tomara. Pra gente pelo menos terminar numa situação favorável e jogar a vida no final do ano. Enfim, as atuações em casa, elas são ok. Eu acho que ok. A do Inter acho que foi acima da média, do Galo foi a melhor. Mas eu acho que o time vem produzindo, vem conseguindo, muito por causa do Lúcio Acosta, né? Mas, enfim, vamos ver se agora, fora de casa, com o Lima, né? Não sei se o Ganso volta. Vamos ver como é que vai ser. Enfim, um jogo bom, com ressalvas, porque eu digo de novo que o elenco do Fluminense é fraco. O elenco do Fluminense não é um elenco que me agrada, que me apetece. Mas é o que tem. Então, o que treina é finalização. O seu Canóbio tem que acertar o gol, o Serna tem que acertar o gol, o Keno tem que acertar o gol. O Cano, ele acertou o gol, mas só de cabeça. Ultimamente, o Cano, se você pegar, acho que deve ser o ano que o Cano mais fez gols de cabeça e mais finalizou de cabeça. Impressionante. No chão tá difícil, no alto ele tá tentando mais. Mas enfim, espero que tudo dê certo e que o John Kennedy faça gols também, que a gente se fique mais tranquilo nesse final de ano, né? Para jogar contra o Vasco a vida, e torçamos para que a gente passe do Vasco e jogando a vida também contra Cruzeiro e Corinthians. Mas é isso, enrolei bastante, quase deu 10 minutos. Desculpa pelo vídeo do Inter que eu não fiz, mas o vídeo do Ceará tá pago. É isso então, galera, até o jogo contra o próprio Ceará, ida e volta, né? Ida e volta no domingo. É isso, galera, até a próxima, valeu!